Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o segundo vídeo no minicurso de como programar em Python. No vídeo passado eu falei que a gente ia ver nesse vídeo estrutura, seleção e repetição, mas com feedback de vocês e planejando as próximas aulas, eu vi que é melhor fazer uma aula antes, fazer essa aula aqui antes falando sobre sintaxe e tipos de dados. Primeiramente, vamos falar da sintaxe. Então, letras maiúsculas e minúsculas. Via de regra, a gente sempre usa letras minúsculas, porque fica mais fácil também de escrever, não tem que ficar alternando entre maiúscula e minúscula. Sem contar que toda a linguagem de programação tem palavras reservadas à linguagem, como por exemplo print. E por ser reservada à linguagem, a gente não pode usar ela como uma variável ou algo do tipo. E também ocorre a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, por exemplo. Vocês podem ver que print, nesse caso, está com um rosa, meio roxo. Se a gente colocar o print com uma letra maiúscula, a gente pode ver que ficou na cor preta, como se fosse uma variável ou algo do tipo. Então tem que tomar mais cuidado. Via de regra, todas as palavras reservadas em linguagem são em letras minúsculas. Assim como as variáveis que a gente vai escrever, por exemplo, quantidade de ovos. Caso você esteja escrevendo um código de uma receita de um bolo, e você precise de uma quantidade de ovos, né, para realizar o bolo, e você quer saber se ela é suficiente ou não, você cria uma variável chamada quantidade de ovos. Ela vai ser inteiramente com letras minúsculas. Você pode, se quiser, colocar ela com letras maiúsculas, mas convencionalmente, para criar uma convenção, né, que não utilizar letras maiúsculas em Python para isso. Assim como separar a palavra, né, tipo, por exemplo, uma variável que tem mais de uma palavra, eles separam a palavras com um underline, underscore, como você queira chamar. Então essa aí é outra convenção que tem de separar as palavras por um underscore. Escrever com, né, como falei, palavras derivadas das linguagens não é convenção, é regra. Então você tem que fazer dessa maneira, você tem que escrever todas elas com letra minúscula. Variáveis já é uma convenção, então você escreve se você quiser, mas se você for mandar teu código para alguém, algo do tipo, é legal que você siga todas as convenções para a pessoa conseguir entender da mesma maneira que você. Mas nem tudo é convencionado. Então, por exemplo, eu dar um espaçamento entre o nome da variável e o igual é puramente estético. Você pode fazer isso se você quiser, você não ou não, fica à vontade para fazer isso, pode escrever tudo junto aqui que vai funcionar igual, não vai dar erro de sintaxe nem nada. Mas eu acho que é mais fácil de visualizar se você separar as coisas com espaço dessa maneira. Da mesma forma, se a gente... Ei, escrevi quantidade errado. Que tristeza. Assim como na hora de fazer operações, né? Eu gosto de estar separando as coisas para conseguir olhar e distinguir as coisas bem. Assim como eu gosto de deixar uma linha em branco entre uma coisa e outra, por exemplo, na linha 4 eu atribuí um valor à variável. Na linha 6 eu realizei uma conta. E na linha 8 eu vou fazer print da variável. Então nesse caso resultante em 10. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar meio que em blocos, né? Eu denominei dessa forma. Onde tem um bloco onde eu adiciono os valores a variáveis. No caso, eu só tenho uma variável, mas se eu quisesse uma variável x, ela estaria aqui. Então teria um bloco de adicionar valores às variáveis. Um bloco onde eu faço as contas e um bloco onde eu printo as coisas no terminal. Basicamente essa é a ideia que eu uso para programar. Vocês não precisam seguir, vocês podem programar assim tudo juntinho e escrever em menos linhas, mas isso aí realmente não faz diferença. Só uma dica aí, se você quiser programar mais rápido, se você quiser ficar somar um número, né, com ele mesmo, você pode escrever mais igual. Aí você pode tirar essa quantidade de ovos aqui, por exemplo. Pode fazer assim que o resultado é o mesmo. Isso funciona para todas as operações que a gente viu no vídeo passado, para o menos, para multiplicação, para divisão, para divisão inteira e para o resto da divisão. Então, só uma dica aí para vocês programarem mais rápido. E a última coisa que eu tenho que falar de sintaxe é ponto e vírgula. Ponto e vírgula, no caso, eu me refiro
literalmente ponto e vírgula. Então, 3.14. Vou escrever isso aqui mais minúsculo, né? Eu falando aí pra escrever tudo em minúsculo, eu escrevi em maiúsculo. E P2. 3,14. Eu vou mostrar pra vocês que tem uma diferença entre essas duas coisas. Dica aí pra vocês, se vocês quiserem comentar o código de vocês, fazer comentários ao longo do código, vocês podem estar colocando entre aspas, 3 aspas seguidas, vocês comentam quanto você quiser e você tem que terminar colocando 3 aspas. Ou você pode colocar hashtag. Hashtag aqui, por exemplo, também funciona tranquilamente. Mas vamos lá, vou colocar print p. Print p. Não, separar aqui. Opa, separei errado, separei errado. Pô, caramba, tô separando errado. Aqui, aqui. 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 Como vocês podem ver, teve duas coisas bem diferentes que aconteceram aqui. Uma realmente imprimiu o 3.14, né, o número referente ao pi. E o outro criou uma tupla. Não se preocupem, eu vou explicar pra vocês que é tupla mais pra frente. Mas eu quero entrar agora no método, que são duas coisas bem diferentes. Você usar ponto e vírgula. Então tomem cuidado, número decimal a gente escreve com ponto e não com vírgula. Né? É esse adendo aí que eu queria fazer pra vocês. Agora, entrando no tipo de dados. A gente tem 4 tipos de dados. Ah, Luiz, como eu sei que tipo que é cada coisa? Então, tem uma função que ela chama type. Print type. Type. Vou colocar print aqui. Vocês vão ver que vai acontecer uma coisa bem engraçada. Print tem uma classe, né? Um tipo chamado sem tipo, porque é algo referente à linguagem. Eu imagino que isso aqui funcione para outras funções, como input, que a gente vai ver. Não, boot, function or method. Então, a gente tem vários tipos de coisas. Então, você pode ficar brincando, você pode ficar, tipo, while, que a gente vai ver lá em estrutura de repetição. Ele não gostou disso aqui, então, pelo visto. Mas você pode ficar meio que brincando e vendo o que é cada coisa. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue ver, como eu acabei de mostrar pra vocês. Mas esse não era o método que eu queria entrar, não queria entrar nesse método aí. Eu queria entrar no do true. Deixa eu copiar isso aqui. Faltou um. False. Olá. 5. E 5.5. Mil perdões, faltou as aspas. Agora foi. Bem, como vocês podem ver, true e false, eles estão com a cor que eu falei pra vocês, que é referente à linguagem. E eles escreveram em letra maiúscula. A primeira letra maiúscula. É como eu falei, toda regra tem uma exceção. E essa é a exceção da regra das estruturas das palavras referentes às linguagens. True e false são realmente escritos com a primeira letra maiúscula. Se você escrever com minúsculo, vocês podem ver que ele já perde a cor e não vai funcionar da mesma maneira. Então, tome cuidado, true e false são a exceção da regra, eles são escritos como uma primeira letra maiúscula. Não se preocupem, a gente não vai usar eles agora, a gente vai usar eles lá junto com a estrutura de repetição while. Mas só mostrando para vocês que true e false, eles pertencem à classe booleano, ou tipo booleano. O lá, né, que no caso eu coloquei entre aspas, é uma string. 5 é um número inteiro e o float é reais, né? Então em Python a gente não tem o que a gente tem na matemática, né? Inteiros. Putz, esqueci agora. É os números inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos.
e natural. Acho que eu falei todos. Em Python a gente só tem os inteiros e os reais. Então isso facilita bastante. Então, como vocês podem ver, a gente não trabalha com número complexo. É basicamente isso. Ah, Luigi, mas como que eu faço pra colocar um número, entrar com dados no meu código? Então, deixa eu só comentar isso daqui. Eu já mostro pra vocês. Bem, a gente tem a função input. Print x. Que agora ele espera a gente escrever algo pra ele terminar de executar o código, né? Então coloquei pra ele printar o lá. Não se enganem. Opa, exemplo errado. 50, rapaziada. Esquece o olá ali. Não se engane, esse 50 não é um número, ele é uma palavra. Por quê? Vou vir aqui por Paint e mostrar pra vocês. Mostrar não, né? Explicar. Quando a gente usa a função, vou escrever mais pro lado, input, tudo o que a gente vai colocar aqui dentro, no caso de escrever, que ele vai pedir pra gente escrever, vai resultar isso aqui como uma string. Como eu provo isso pra vocês? Type x string. Se eu rodar o código de novo e colocar 5, string, mesmo sendo um número. Eu não mostrei pra vocês. Oh, que tristeza. Calma. Aqui. Mil perdões, rapaziada. Vou mostrar de novo. Esqueci de tirar vocês do Paint. Ó. Olá deu como string. E 50 deu como string. Mesmo os 50 sendo um número, ele considera como string. Que era o que eu tava explicando pra vocês no Paint. Deu uma cortada. Mas isso aqui, ó. String. É. Bugou. Mas tudo que a gente colocar no input vai resultar como string. Ah, Luigi, eu não quero trabalhar com string, eu quero entrar com um número realmente. Então, deixa eu apagar isso daqui. Você pode colocar antes disso int, abre parênteses, e fecha aqui, né? Tem que lembrar de abrir e fechar o parênteses. Nisso, você vai estar transformando essa string em um número inteiro. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui para o Tony e vamos colocar int input. E a gente vai colocar 50. Agora a gente viu que a gente possui um número inteiro. Ah, mas se eu colocar, eu posso colocar, por exemplo, um número real, 5.5? Não, ele vai dar erro. Ah, Luiz, mas eu quero entrar com um número com vírgula e depois transformar ele inteiro. Posso? Pode. Mas antes de mostrar isso para vocês, vamos voltar para o Paint e exemplificar a mesma coisa. Float, o que a gente vai pegar e vai fazer é pegar esse string, né? No caso aqui, não vou copiar, mas enfim. Aqui a gente vai pegar esse string e vai converter ela para float. E para converter um número de float para inteiro ou de inteiro para float, basicamente o que a gente faz é, a gente tem um número, que no caso a gente está entrando com o número real. A gente quer transformar para inteiro, a gente coloca int, parênteses, e coloca esse número. O resultado disso daqui vai só pegar a parte inteira do número e vai atribuir a variável x. A mesma coisa serve para o inverso. Se a gente tem um número inteiro, a gente quer transformar ele em real, é só fazer o mesmo processo. Só que isso daqui não faz muito sentido você fazer. Por quê? Porque é simplesmente você pegar e somar, sei lá, um número inteiro com um número com vírgula, um número real que vai funcionar. Então você pode acabar fazendo isso daqui, por caso você venha precisar, mas não é necessário você fazer isso. Só se
aqui, como eu falei, for uma string. Se isso... Icas, vocês não estão vendo? Tá cortando a tela. Aqui. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Oh, me perdoem, não sabe, não vi que estava cortando a tela. Bem, aqui tem as duas explicações caso tenha cortado. Ah, não vai dar pra enquadrar as duas. Mas enfim, essa é a minha explicação, tá falando. Mil perdões aí por ter cortado. Tô começando agora nesse ramo de fazer vídeo. Então, basicamente, isso daqui não tem muita necessidade de se fazer. A menos se você tiver uma string, né, entrando, string. Aí sim, vale a pena, mas lembrando, para se fazer essa conversão, essa string tem que ser um número, né, para ele conseguir fazer a conversão. Não precisa ser 5,5, pode ser só 5, mas enfim, tem que ser um número. Então eu vou provar isso aqui para vocês. Eu vou entrar com o número float. Vou falar que y é igual a int x. Vou colocar y. Eu ia colocar o negócio, mas vou colocar print y 5.5. Como vocês podem ver, o y virou um número inteiro, ele só pegou a parte inteira. Então, a gente pode fazer isso aqui também pro int, pro número inteiro. Float. E colocar 10. Mas vocês podem ver que agora virou float e ele ganhou uma casa decimal. Talvez, eventualmente, isso daqui seja útil para vocês. O que já foi muito útil para mim foi, que eu vou mostrar para vocês como fazer isso mais pra frente, entrar com vários dados numa mesma linha. Só que os dados, eles eram, os dois primeiros dados eram inteiros, o segundo era string e o terceiro era float. Então eu utilizava esse método, eu entrei como tudo sendo input, sendo uma string, e depois eu converti o número. Então, por exemplo, se eu colocar 5.5, vocês podem ver que o número passa, mesmo ele sendo com vírgula. Então era isso aí que eu queria falar pra vocês. Que vocês podem estar fazendo isso, assim, isso daqui. Mas para esse caso, vocês só poderiam realmente fazer isso daqui. Que também funcionaria com perfeição. Vocês não precisariam disso daqui. Não, isso aqui. Né? Vocês não precisariam de tudo aquilo ali, né? Só pegamos disso e falar que 5.5 é o número inteiro, que é 5.5. Pro vídeo de hoje era isso. Desculpa aí nas partes aí que eu me embolei e do point ali que não mostrou tudo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Lembrando, podem mandar mensagem 24 horas por dia. Mas pode ser que de sexta-feira eu não respondo a vocês às 3 até as 5 da manhã, que pode ser que eu esteja dormindo. Mas nos outros dias tem grande chance de eu responder vocês, tá? Então, tô aí à disposição de vocês para qualquer dúvida. Espero, de novo, o feedback de vocês. Esse vídeo surgiu a partir de um feedback de vocês. Realmente é muito útil, porque pra mim isso daqui podia ser talvez meio óbvio algumas coisas, só que, né, eu não tô me ensinando, eu tô ensinando outras pessoas. Então, eu tenho que ensinar o que vocês estão com dificuldade, basicamente. Então, eu aguardo o feedback de vocês. E é isso, rapaziada. Valeu aí por assistir o vídeo. É nóis.